Estamos verificando aqui um processo científico de pesquisa, toda uma técnica de propaganda. Onde será que fica o desejo do eleitor? Você estava preocupado com isso no intervalo, Maurício, porque... Realmente a gente fica na dúvida em que medida a gente escolheu e em que medida a gente foi levado a escolher, né? E é que a gente estava conversando, aquela brincadeira das ficções, né? Entre o Admirável Mundo Novo e o 1984, em que o Aldous Huxley escreve sobre o regresso ao Admirável Mundo Novo, e ele coloca exatamente essas questões, a propaganda, o desenvolvimento científico, quer dizer, o soma enquanto entorpecente sem custo para a saúde, a propaganda enquanto manipuladora da opinião, etc., era um processo que conduzia muito mais na direção da ficção dele, e a gente está vendo que... E eu agora estou preocupado, porque eu me descubro um instrumento desse processo a fazer pesquisas e ajudar a eleger produtos que eu nem sei se eu conheço. A ideia é pertinente, quer dizer, a comparação também. Por quê? Propaganda política eleitoral, ela tem uma gramática estabelecida que leva a decisão sobre um futuro que é ficcional. A propaganda é montada dizendo 3 coisas. Quem eu sou, candidato, o que eu vou fazer para a vida melhorar e como é que a vida vai ficar no futuro. Ora, o futuro, ele é ficcional, ele é uma aposta em alguma coisa que poderá acontecer. Então, neste sentido, a propaganda política leva as pessoas para um horizonte, para um determinado admirável no mundo novo, que não temos certeza absoluta que irá acontecer. Essa é a função da propaganda política. E tem sido assim a vida inteira. O Cid costuma separar um pouco. Você falou em propaganda política, eu já lembrei a coisa que você costuma falar, a diferença de marketing e propaganda. Quer dizer, Sim. O marketing é uma função holística, é uma multidisciplinaridade holística que se aproxima da estratégia lato sensu. Dentro do marketing é uma função, que é a propaganda. A propaganda é função do marketing. No mundo leigo há uma confusão muito grande que sinonimiza marketing e propaganda. Isso é um equívoco grave. Propaganda Como você poderia separar para o entendimento do espectador? O marketing cuida tudo aquilo que, num certo momento, de produzir, ver o produto, estudar o consumidor, colocar o consumidor no seu universo econômico, sociológico, etc., saber quem é ele, o que ele espera, as expectativas. E dentro disso, eu preciso informar sobre o produto. Aí eu chamo a agência de propaganda, que cuida apenas da mensagem de informação. Isso é fundamental, entender esse processo. O leigo confunde e a palavra marketing está muito deteriorada nesse sentido. Ela está vulgarizada no certo sentido. É natural. Vulgarização faz ela polissemântica. Ela é polissêmica. E aí ela perde a força. Marco Antônio. Eu queria lembrar que, para tentar aprofundar mais tudo isso, né, que está sendo conversado agora por último, né, existem as pesquisas qualitativas, que são muito importantes, né, porque permitem até que a gente depois faça pesquisas quantitativas, por questionário, por amostragem, melhores, né? Nessas pesquisas qualitativas são reunidos grupos de pessoas, né? E existe a figura do moderador ou facilitador, né? Que, com um roteiro, né? Ele vai fazendo perguntas que vão possibilitando que as pessoas se exponham muito mais, dizendo o que elas realmente sentem, né? Como elas avaliam os diversos candidatos, essa questão toda do futuro, tudo mais também é explorado aí, né? E isso aí dá elementos para que a gente possa levantar, não é? Perguntas interessantes para serem feitas depois nos questionários quantitativos, para que a gente possa medir isso no universo, né? Não fossem essas pesquisas qualitativas, as nossas pesquisas quantitativas seriam mais pobres, né? A gente não teria elementos para poder formular um bom questionário. Marco Antônio acaba de tocar num ponto fundamental. Eu, cada vez mais, trabalho com qualitativas, e a quantitativa, que é importante, tem uma função complementar ou suplementar. A própria quantitativa fica melhor formulada
quando você tem as qualitativas previamente. E uma experiência importante que eu tive, que foi o meu contrato com o Itamaraty, para o levantamento da imagem do Brasil no exterior. Trabalhamos toda a Europa, com os principais institutos de pesquisa, trabalhamos todo o Cone Sul, e só não trabalhamos em Nova York, porque os Estados Unidos, porque acabou o dinheiro antes disso da Mas em toda a Europa eu encontrei solidamente implantada a ideia de que a pesquisa básica é qualitativa. Há uma grande quantitativa geral que apura aquele número da imagem do Brasil interior, esse singular é absolutamente enganoso, e através das qualitativas você vai pegar a verdade, as imagens do Brasil. Cada segmento de público com uma imagem específica. Nós trabalhamos em 8 segmentos. O empresário que tem experiência com o Brasil, o empresário que não tem experiência com o Brasil tem uma imagem completamente diferente. O intelectual tem uma imagem diferente, o político uma imagem diferente. Não há uma imagem no singular. Sim. E por isso a qualitativa cada vez mais, e com uma técnica que desenvolvemos chamada P3, tem nos permitido, com extraordinário êxito, traçar antecipadamente o perfil que existe. O perfil que já existe dentro do público. Como o público entende que é, que ele quer que aquela pessoa seja. E o candidato tem disciplina, ele ocupa aquele espaço. Aí é que está o negócio. O candidato vira um sabonete bem vestido dessa forma? Não seja injusto com o sabonete. Não. Não seja injusto com o sabonete. O sabonete é disciplinado. Essa foi cruel, hein? Ele colocado na prateleira, ele fica, não muda a mensagem, não muda. O candidato é uma incógnita, diz o que não deve, fala o que não deve, tem um passado que vem à tona. É uma metáfora. Metaforicamente, influência do Kotler, com aquele famoso modelo dele, você pode dizer que o candidato equivale a um produto, analogamente, e que ela é uma venda, analogamente. Venda não é porque ela é de graça. Mas eu comecei dizendo exatamente isso. Pode ser um produto, mas é um produto muito mais complexo, né, do que o sabonete. Né? Nesse sentido, então é mais difícil de ser vendido. E às vezes menos cheiroso que o sabonete. Às vezes. Poxa, eu até vou aproveitar esse menos cheiroso. O Marcos Figueiredo, eu já peguei numa declaração dizendo que a mentira não altera nada, né? O sujeito é eleito com mentira sem problema nenhum. O bom mentiroso consegue se eleger e muito bem. E aí a propaganda não tem um papel nisso? Quem está fazendo a propaganda dele, ele está sustentando aquela mentira. Está sustentando. Ele não é um mentiroso. Ele pode mentir, o que é diferente. Sim. Veja bem, se você divide as divisões clássicas, dos interesses humanos, já de origem grega, mas envolvido em toda a Idade Média e, sobretudo, no consurgimento do liberalismo, você tem o terreno do potestas, o terreno do poder, onde se efetuam os jogos efetivos, onde a política é plena. Você tem o outro segmento, que é o do libertas, exatamente a necessidade, como eu entendo, de ser livre para negociar. O liberalismo nasce do liberas, da transição do século XV, XVI para cá. E você tem a permanência que veio da origem, que é o religio. A propaganda eleitoral se coloca no religio. Ela tem um compromisso com a promessa de um futuro feliz, que é uma mentira em si. Mas então você fez que não era mentira, a esperança. Mas é uma questão, uma categoria filosófica muito completa. É a esperança. E as pessoas precisam de esperança para viver. Sim, vamos traduzir. E ele é um vendedor de esperanças. Agora não vamos entrar na ética, porque é meio complicado você começar a trabalhar em ética nisso. Essa homofonia de ética e ótica é um pouco perturbadora, né? Deixa eu ela não é uma ótica. Um pouco. Eu acho que você está colocando a coisa no nível, né? Mas vamos traduzir um pouco, que é o seguinte, tá? Eleição é promessa. Promessa pelo mundo futuro encantado lá na frente. Mas a experiência humana e a experiência brasileira, depois de muitas eleições, aprendeu o seguinte: este mundo futuro, se ele não tiver um mínimo de identidade, um mínimo de verossimilhança com a possibilidade real daquele mundo futuro, o candidato se desgraça, porque já vi isso em campanha várias vezes. Vou dar um exemplo, um candidato em São Paulo, que chegou e disse o seguinte:
depois de eleito, se em 6 meses eu não tirar as crianças pobres da rua, eu renuncio. Evidentemente que não renunciou. Evidentemente tirou as que ele crianças. não Não se ganhou. elegeu. Não Evidentemente ganhou. que ele estava em segundo lugar, atrás do Maluf, isso foi em 96, tá? E terminou em 5º lugar. A que atribuir isso, não sei se você entender. A proposta do impossível. A população tem plena consciência De que ele, nem ele tiraria, nem renunciaria. que no ele caso. não faria nenhuma das coisas, ou seja, ele propôs o impossível. A verossemelhança, tá, que faz parte da vida das pessoas, o eleitorado já aprendeu aquilo que é puramente cascata de candidato e aquilo que é razoavelmente possível. Existe uma taxa de possibilidade. Tá. Reforçando o conceito do Marcos, o João Moacir de Medeiros, o grande João Moacir de Medeiros, tem uma visão muito interessante. Você não trabalha na propaganda com as categorias filosóficas da verdade e da mentira. Você trabalha em cima da credibilidade. A história contada dando a chance de ser credibilidade. Esse talento da Esse lado credibilidade verossímil que que caracteriza os grandes publicitários que sabem intuitivamente colocar a dosagem certa. Aí funciona. Quando é a mentira ingênua, deslavada, promessa descabida, ela é infantil. Bem, eu vou ter que fazer mais um intervalo. Voltamos, Marco Antônio, com você. Até já.